Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, o capítulo é o capítulo de número 8, e nós vamos ler a partir do versículo 22. Marcos, capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 22. O texto diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, tomou o cego por onde, gente? Pela mão. O levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém. Coloca, por favor, o tema da minha reflexão nessa manhã é: seus olhos se abrirão. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Você pode repetir sorrindo e falando para alguém do seu lado? Seus olhos se abrirão. Você já teve a impressão de que parece que para você as coisas sempre parecem ser mais difíceis? Quantos aqui já teve essa impressão? Talvez eu esteja falando para pessoas que nessa semana você fez essa pergunta: por que para mim as coisas são mais difíceis? Por que para mim as coisas são mais complexas? Por muitas vezes eu me peguei fazendo esse questionamento. Quando nós paramos para analisar a nossa trajetória, a nossa caminhada até aqui, quando a gente fazemos uma autoanálise, os níveis de dificuldade que a gente enfrenta para conquistar as coisas, para romper profissionalmente, ministerialmente, parece que para algumas pessoas as coisas fluem com mais facilidade, sim ou não? Sim ou não? Aquilo que para você levou anos, décadas, para algumas pessoas acontecem em meses. Às vezes acontece comigo. A gente pensa para postar um conteúdo bíblico, relevante, inteligente. A gente quebra a cabeça, a gente estuda, lê. Aí vem uma pessoa e diz: of the king, of the power. E viraliza. A grande verdade que nós precisamos absorver nessa manhã é que, de fato, para algumas pessoas, as coisas são mais difíceis mesmo. E se tem um personagem na Bíblia que ilustra de maneira perfeita o que nós estamos falando aqui, é o cego de Betsaida. Porque se você prestou bastante atenção na leitura que nós fizemos, e se você fizer um estudo detalhado de todos os milagres que Jesus realizou, você vai perceber que é a primeira vez que Jesus realiza um milagre em 2 etapas. Diga comigo, 2 etapas. Você pode estudar todos os milagres realizados por Jesus. Em nenhum outro milagre você vai encontrar Jesus curando uma pessoa em 2 fases ou em 2 etapas. Em todos os milagres que Jesus realizou, as coisas aconteceram imediatamente, instantaneamente.
E é por isso que na maioria dos milagres você vai encontrar as expressões imediatamente levantou. Você vai encontrar registrado, logo voltou a enxergar. Você vai encontrar registrado, no mesmo instante foi purificado. Agora o que está acontecendo aqui é algo extremamente inédito. O cego de Betsaida, ele foi curado em 2 estágios, em 2 etapas. Perceba que no texto que nós lemos, Jesus ele coloca as mãos no cego. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Jesus coloca as mãos no cego e pergunta para ele: o que você está enxergando? Eu vejo homens se movimentando, mas eles parecem árvores. Aí novamente Jesus coloca as mãos no cego e pergunta de novo: o que você está enxergando? Não, agora eu estou enxergando claramente. Então perceba que Jesus vai ter que fazer 2 coisas, 2 vezes a mesma coisa. Ele coloca as mãos a primeira vez e depois ele tem que colocar a segunda vez. A pergunta que não quer calar aqui nessa manhã: será que nesse dia Jesus estava com menos unção do que o normal? Será que nesse dia Jesus estava menos preparado do que o normal? Porque ele teve que fazer a mesma coisa 2 vezes. Faz sentido isso aqui ou não, gente? Por que Jesus teve que realizar esse milagre em 2 etapas? E de forma prática e rápida, eu quero aqui pensar, exaurir algumas lições importantes para abençoar o seu coração, e a gente já vai participar da ceia. Se você voltar os seus olhos para o versículo 23, coloca na tela aí para mim, por favor. Versículo 23, a primeira expressão importante do texto é que Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora. Jesus pega o cego pela mão e o conduz para fora da aldeia, para fora de Betsaida, para fora do povoado. A primeira informação importante que nós temos aqui é que Jesus realizou este milagre fora da cidade. A repetição é pedagógica. Repita bem forte: Jesus operou um milagre fora da cidade. A grande questão aqui é qual é a razão de Jesus não ter curado esse cego dentro de Betsaida. Por que Jesus não curou esse homem dentro da cidade? Por que Jesus não realiza esse milagre dentro da aldeia? Por que Jesus tem que pegá-lo pela mão e o levá-lo para fora antes de realizar um milagre? Escute, Jesus não pega ele pela mão e o leva para fora por frescura ou por capricho. Não! Jesus, antes de realizar um milagre, ele arranca o homem de dentro da cidade, ele o leva para fora de Betsaida. Não simplesmente por um capricho, por uma frescura, não. Jesus ele mostra a razão pelo qual ele teve que levá-lo para fora da cidade. Coloca aí para mim no texto, coloca o texto. Vamos ler o texto, o pessoal está me olhando esquisito. Mateus capítulo 11, versículo 21. Olha o que o texto diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Então aqui nós temos o motivo, nós temos a razão pelo qual Jesus primeiro precisa mover esse homem de geografia para poder realizar um milagre que ele esperava. Perceba que no texto que nós acabamos de ler, Jesus está liberando uma sentença, ele está liberando uma palavra de juízo. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou liberando uma palavra de juízo sobre vocês, porque vocês viram milagres, vocês viram as minhas maravilhas,
Vocês viram os céus abertos, vocês viram a minha glória, mas vocês não se arrependeram. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu não vou realizar mais absolutamente nada em Betsaida, porque eles não reconhecem o meu poder. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para essa cidade? Eu não vou gerar avivamento em Betsaida, porque Betsaida não valoriza o avivamento. Sabe o que Jesus está dizendo para Betsaida? Eu não vou realizar milagres em Betsaida, porque Betsaida não valoriza os milagres que eu realizo. Sabe o que Jesus está tentando dizer para Betsaida? Eu não vou gerar avivamento onde as pessoas banalizam um avivamento. Alguém está comigo aqui? Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou derramar a minha glória onde as pessoas são indiferentes à minha glória. Eu não vou manifestar a minha presença onde as pessoas são indiferentes à minha presença. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou manifestar num lugar onde banalizam o sagrado, onde se brincam com os dons espirituais. E é por isso que eu tenho ranço, gente, eu tenho ranço de pessoas que saem de casa para assistir culto. É por isso que eu tenho preguiça de gente que vem para a igreja como se estivesse vindo para um shopping. Ele vem passear. Ninguém fala nada agora, mas vai ficar melhor. Vai melhorar. É por isso que eu tenho pavor de pessoas que gritam no estádio quando o time do coração faz um gol. Ele chora assistindo uma série na Netflix, mas quando ele chega num ambiente de culto, ele ativa o modo silencioso. É por isso que eu tenho preguiça de pessoas que quando entram num ambiente de culto, de celebração, hoje é dia de ceia, parece que ele chupou limão e furou a língua com espinho. Dá uma olhada nesse irmão que está do seu lado, vê se ele está com a cara, está com os boletos atrasados. Escute, se eu estou vendo Deus se manifestar, se eu estou vendo Deus operar, se eu estou vendo a glória de Deus sendo derramada, e eu reajo de maneira apática, fria, crítica, Jesus diz, eu não opero mais aí. Vou repetir mais devagar. Se eu estou vendo a glória de Deus se manifestar, se eu estou vendo milagres, salvação, transformação, se eu estou vendo os céus abertos, e eu reajo de maneira apática, fria e crítica, Jesus diz, eu não opero mais aí. E é exatamente por isso que ele pega o cego pela mão e o leva para fora. Ele diz, eu vou te curar, mas eu vou te curar lá fora. Eu vou mudar a sua história, mas eu vou mudar a sua história lá fora. Porque aqui nessa cidade eu não falo mais, eu não opero mais, eu não realizo mais, eu não manifesto mais a minha glória. Alguém está entendendo isso aqui? Deus não vai derramar a sua glória num ambiente onde não querem ver a sua glória. Deus não vai falar num ambiente onde não querem, onde não desejam ouvir a sua voz. Deus não vai descer onde a sua presença não é respeitada e temida. E é por isso que nessa manhã a grande questão não é a qualidade do culto, não é a qualidade da música, não é a inteligência do pregador, mas é o quanto nós amamos e respeitamos a presença de Deus. Está na hora, gente, de nós olharmos para as coisas de Deus e sentirmos temor. Está na hora de nós olharmos para as coisas de Deus e sentirmos tremor.
Está na hora de nós olharmos para as coisas de Deus com mais reverência, com mais respeito. Nós acabamos de ver aqui um vídeo da nossa ação social. Mais de 2.000 pessoas impactadas, restauradas. Eu estive lá depois do almoço. É incrível ver. A gente não pode tratar como normal. A gente não pode tratar normal. Entrar num ambiente como esse e dizer: é mais um culto. É mais um culto normal. É mais uma música legal. É mais uma mensagem boa. É mais um ambiente agradável. Não, nós estamos num ambiente onde a presença de Deus está. Escute, eu não quero ouvir ai de ti, family. Eu não quero ouvir ai de ti, Grendene. Porque se em ti, se em outro lugar, se em outra geografia, se em outro setor, se em outra cidade eu tivesse derramado a minha glória, o meu poder, teria arrependimento, haveria metanoia, haveria transformação. Eu não quero ouvir se esses milagres tivessem sido realizados em outras geografias, haveria arrependimento. Será que nessa manhã tem alguém disposto a valorizar o que Deus está derramando sobre nós nesse tempo? 3 pessoas. Eu precisava de pelo menos mais 10. Será que tem alguém nessa manhã que está disposto a valorizar o que Deus está derramando sobre nós nesse tempo? Será que tem alguém nessa manhã que pode valorizar o que nós estamos recebendo? Cada palavra, cada louvor, cada manhã. Esse não é mais um culto, esse é o culto. Esse não é mais um domingo, esse é o domingo. Vamos valorizar a glória de Deus. Vamos valorizar a presença de Deus. Oh, aleluia! Quando Deus falar, não ficaremos apáticos. Quando Deus se manifestar, não ficaremos indiferentes. Quando a presença de Deus descer, nós não ficaremos no telefone, no WhatsApp. Deixa isso para depois do culto. Vamos valorizar a presença de Deus. Vamos valorizar a glória de Deus. Sabe por que Deus não manifesta em alguns lugares? Sabe por que Deus não manifesta mais em algumas geografias? Posso falar? Posso falar ou não? Sabe por quê? Porque não respeitam a unção. Sabe por que Deus não manifesta mais em alguns lugares? Eu vou aproveitar que não está gravando, aí eu vou falar. Sabe por que Deus não fala mais em alguns lugares? Porque preferiram trocar as promessas de Deus por promessas de políticos. Eu já estive em cultos e em celebrações que a mensagem principal foi interrompida porque um líder religioso chegou. Não, para de pregar, para de pregar, para de pregar. Por quê? Não chegou alguém importante aí. É por isso que Deus pegou na sua mão e disse: eu vou te arrancar de Betsaida. É por isso que Deus pegou na sua mão e te puxou para fora de Betsaida. É por isso que Deus, alguém está entendendo isso aqui? É por isso que Deus pegou na sua mão e disse: eu vou mudar a tua vida, eu vou restaurar a sua família. Mas primeiro eu preciso te arrancar do ambiente que não me respeita mais. Eu preciso te arrancar do ambiente onde já não ouvem mais a minha voz. É por isso que eu vou te arrancar de um ambiente onde não respeitam mais a minha unção. É por isso que antes de te restaurar, antes de abrir os seus olhos, antes de mudar a sua sorte, eu vou te puxar para fora de Betsaida. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus vai te mudar de geografias, Deus vai te mudar de lugares. E você está preparado para se despedir de alguns lugares, para se despedir de algumas geografias? Você está preparado? Ei! Está na hora de você dar tchau para alguns relacionamentos. Jesus o pega pela mão e o leva para fora.
Segundo, vamos lá, rapidinho. Versículo 23, coloca lá na tela. Põe na tela, meu filho, dá um trabalho. Então primeiro Jesus pega ele pela mão e o leva para fora. Segunda verdade importante, vocês estão comigo? Posso continuar? Ele pega ele pela mão e o leva para fora, ou seja, eu vou mudar a sua vida, mas não vai ser em Betsaida, vai ser do lado de fora. Segunda verdade importante, Jesus não te propõe uma mudança sem antes te oferecer segurança. Jesus nunca vai te propor uma mudança sem antes te oferecer segurança. Olha o que o texto diz. Ele vai levá-lo para fora, mas ele não diz assim, ó, sai da cidade, vai para lá. O que Jesus faz? Pega ele pela mão. Então guarde isso. Jesus nunca vai te propor uma mudança sem te oferecer segurança. Por quê? Porque toda mudança é desafiadora. Toda mudança gera medo. Tem lugares que nós estamos habituados, já é confortável, já criamos vínculos, raízes. Tem lugares que nos sustentaram por anos, que fazem parte da nossa história, e é por essa razão que o medo é natural. Mas toda vez que Deus te propor uma mudança, Ele não vai te deixar sem segurança. O texto diz que Jesus pegou ele pela mão. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo dos desafios que Deus tem exigido de você. Por quê, pastor? Porque Ele vai te tomar pela mão. Você não vai sair da cidade sozinho. Arruma suas malas e vá. Não. Jesus está dizendo, eu vou te conduzir. Eu vou te levar. Todas as vezes que Deus te propor uma mudança, Ele estará ao seu lado. Eu estou falando para um homem que é cego, e é Jesus quem o está conduzindo, é Jesus quem o está levando. Ele é cego, e quando ele menos espera, uma mão segura na mão dele. E de repente essa mão que está segurando na mão dele começa a o puxar. E ele apenas confia. Ele não está vendo, mas está confiando na mão que está segurando na sua mão. Essa mão que está segurando na mão dele não é uma mão qualquer. Tem gente aqui que está habitando em Betsaida. E o que é Betsaida, pastor? Betsaida é o lugar da incredulidade. O que é Betsaida? Betsaida é a geografia que sufoca a glória de Deus. O que é Betsaida? Betsaida é os relacionamentos que zombam da nossa fé. E Deus está dizendo, eu vou te tomar pela mão. Um amém lá atrás. E Deus está te dizendo, eu vou te tomar pela mão e eu vou abrir os seus olhos, mas antes de abrir os seus olhos, eu vou te conduzir para uma geografia onde a minha glória é valorizada. Deus não tem avivamento para quem está em Betsaida. Deus não tem milagre para quem está em Betsaida. Deus não tem propósito para quem está em Betsaida. E é por isso que Ele vai te pegar pela mão nessa manhã e Ele vai te levar para fora. Pastor, qual é a garantia de que minha família não vai ruir? Qual é a garantia de que eu não vou quebrar? A garantia é a mão que está segurando na sua mão. A garantia é a mão que está agarrada na sua mão. A garantia é aquele que está agarrado na sua mão e nunca vai te soltar. Escute, o diabo quer que você fique em Betsaida. O diabo quer que você permaneça em Betsaida depressivo. O inferno quer que você permaneça em Betsaida doente. O diabo quer que você permaneça em Betsaida paralisado. Mas o céu vai te arrancar de lá.
O céu vai te arrancar de lá, porque um milagre está prestes a acontecer. A palavra de Deus para essa manhã, levante a sua mão direita o mais alto que você puder, porque eu sinto a graça de Deus dessa palavra. Se prepare para mudanças, se prepare para alterações, se prepare para mudanças. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque o inferno vai gritar que você não vai conseguir, o inferno vai gritar que você não vai chegar, mas a mão que te sustenta, a mão que te conduz, a mão que te conduz, a mão que te leva é maior, é mais forte. Fique em paz. A mão vai te conduzir para um lugar de profundidade. A mão vai te conduzir para um lugar de quebrantamento. A mão vai te conduzir para um lugar onde a palavra de Deus é valorizada. Me perdoe os frequentadores de culto, me perdoe os fiscais de igreja, mas eu sinto a mão de Deus nessa manhã, tomando a mão de pessoas e dizendo: a partir de agora é para cá. Oh meu Deus, a partir de agora é para cá, a partir de agora vira para lá. Eu vou conduzir sua história, eu vou conduzir sua família, eu vou conduzir o seu chamado. Tem alguém para levantar as mãos e celebrar essa palavra? É a mão de Deus quem vai te conduzir. A mão de Deus te conduz. Terceiro, coloca para mim o versículo 22. Versículo 22. Tem uma outra versão que diz que algumas pessoas trouxeram o cego. Olha isso. Pessoas trouxeram o cego a Jesus. Quando o texto diz e trouxeram, ou seja, outras pessoas trouxeram o cego, sim ou não? Sim ou não? Ok? Então o texto diz que ele é levado, ele é conduzido por pessoas até Jesus. Aí o texto não diz se foram vizinhos, se foram amigos, se foram colegas. E isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque a partir do momento que ele se encontra com Jesus, a força que o trouxe perde força. Vou beber água enquanto você pensa. Pessoas o levaram até Jesus, mas quando ele se encontrou com Jesus, a força das pessoas que o trouxeram perdeu força. Pastor, não entendi. No versículo 22, ele é conduzido por pessoas, mas no versículo 23, ele é conduzido por Jesus. Só mais uma, hein? No 22, ele é conduzido por pessoas. Pessoas estão dizendo: vamos te levar até Jesus. Mas no versículo 23, Jesus está dizendo: eu vou te levar para fora. Percebeu a mudança? Pastor, não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Eu não sei qual é a força que te trouxe até aqui nessa manhã. Não, pastor, eu vim pela força de um convite. Ok. Não, pastor, eu vim pela força da dor. Ok. Não, eu vim pela força de uma porta que se fechou. Ok. Não, eu vim pela força das crises de ansiedade. Pastor, insuportável, eu não aguento mais, é por isso que eu estou aqui. Eu vim pela força de um casamento que está à beira do divórcio. Ok. Eu vim pela força de um lar desajustado. Pastor, meus filhos estão sendo atormentados. O senhor não está entendendo. É o inferno. Eles não dormem. Vêm coisas. Ok.
Só que prepara para celebrar. A força que te trouxe vai perder força nessa manhã. A força que te trouxe vai perder força nessa manhã. Por quê? Porque a partir daqui é com Jesus. Vou pregar só pro pessoal da direita aqui. O pessoal da direita sempre está comigo, Eliabe. Eu não sei qual foi a força que te trouxe. A força de uma crise, a força da depressão, a força de uma enfermidade, a força de uma porta fechada. Mas a força que te trouxe vai perder força, porque a partir de agora, a força que assume o controle da sua vida é uma força maior, é uma força superior. Opa! Eu sinto Deus aqui nessa manhã. A força que te trouxe até aqui vai perder força, porque a partir de agora, quem vai pegar na sua mão é Jesus, e Ele vai te conduzir. Quem pode dar um glória? Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? Oh, quem assume o controle é Jesus. Oh, quem assume o controle é Jesus. Quem assume o controle é Jesus. Oh, quem assume o controle é Jesus. A partir de agora eu te conduzo. A partir de agora é a minha força. A partir de agora é o meu poder. A partir de agora é a minha soberania. A partir de agora, quem vai grudar na tua mão, querido, quem vai grudar na tua mão, minha irmã, não é mais pessoas. Não. A partir de agora não é seu amigo mais. A partir de agora não é seu colega que vai te conduzir. A partir de agora não é o convite que vai te conduzir. A partir de agora é Ele que está pegado na sua mão e dizendo: vamos para fora. A partir de agora eu assumo. Por isso, agradeça aos problemas que te trouxeram. Por isso, agradeça as portas fechadas que te trouxeram. Agradeça pela crise no casamento que te trouxe. Por isso, agradeça pela depressão que te trouxe. Se não fosse isso, você não teria entrado aqui nessa manhã. Mas saia daqui convicto de que essa força que te trouxe, ela está perdendo força agora. Eu sinto Deus aqui. A força que te trouxe perde força agora. Você pode declarar isso comigo? A força que me trouxe perde força nessa manhã. Não, me ajuda, para ficar bonito no vídeo, diga: a força que me trouxe perde força nessa manhã. Eu vou dizer algumas palavras aqui, você completa. Está perdendo força. Pode ser ou não? Vamos lá? Ansiedade, depressão, divórcio, opressão, porta fechada, perseguição, morte. Está perdendo força. Está perdendo força. Está perdendo força. Oriabara Shandoriamano Cantaramaya. Versículo 23. Jesus cospe nos olhos do cego. Perceba que Jesus está usando um meio não muito convencional para curar o cego. Não teria um modo mais higiênico para realizar um milagre, gente? Sim ou não? Sim ou não? O modo
que Jesus está usando para curar esse cego é um modo inédito. Você percebe o porquê que para você algumas coisas parecem ser mais difíceis? É porque o que Deus vai realizar na sua vida é inédito. Entendeu o porquê que para você as coisas parecem ser mais complexas? É porque Deus tem um milagre personalizado. Jesus poderia ter feito como fez com todos: vê, a tua fé te salvou, seja curado. Mas aqui não. Ele está prestes a realizar um milagre exclusivo. Por isso, esteja aberto com relação às suas expectativas. Eu estou pregando para pessoas nessa manhã que viverão milagres personalizados. Alguém crê? Eu já termino. Versículo 24. Coloca lá para mim, versículo 24. Jesus toca nos olhos do cego pela primeira vez. E quando ele toca nos olhos do cego pela primeira vez, ele viu homens que se movimentavam, que andavam, mas pareciam com árvores. Então perceba que quando Jesus coloca os olhos, a mão nos olhos pela primeira vez, os seus olhos físicos se abriram, mas ele não tinha discernimento. Escute isso. Aqui na primeira vez, ele era mais cego, gente? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele via homens que pareciam com árvores. Então ele não era mais cego, mas ele não sabia discernir o que estava vendo. É por essa razão que Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, segunda carta, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então entenda que quando Jesus impõe as mãos pela primeira vez, os olhos físicos foram abertos, mas na segunda vez que ele impõe as mãos, o que foram abertos foram os olhos do discernimento. Quando Jesus impõe as mãos pela primeira vez, ele restaura os seus olhos físicos. Mas quando ele toca pela segunda vez, ele abre os olhos do discernimento. Eu não sei se você está pronto para ouvir isso, mas tem muita gente aqui que só enxerga com os olhos físicos, mas não consegue ter discernimento do que está vendo. É por isso que você vê amizade onde só existe deslealdade. É por isso que você enxerga promoção onde só existe perdição. O que é isso? Você vê, mas não enxerga. É por isso que tem muita gente se relacionando com uma alma feia por causa de um corpo bonito. Repete ou não? Vou repetir. Ah, se eu não vou repetir. De vez em quando uns solteiros vêm apresentar os futuros esposos, as futuras esposas. Aí eu penso assim: será que esse cara é cego? Só pode ser cego. As pessoas vêm contar: pastor, recebi um milagre. Quando ele conta o milagre, eu falo assim: será que esse cara não é cego? Será que ele não está conseguindo enxergar que isso aí vai arrebentar com o casamento dele? Será que ele não está conseguindo enxergar que isso aí vai arrebentar com a vida espiritual dele? São pessoas que veem com os olhos físicos, mas não têm discernimento espiritual. E é por isso que tem muita gente se relacionando com uma alma feia por causa de um corpo bonito. Mas há uma palavra de Deus nessa manhã para o seu coração. Deus vai abrir os seus olhos
Deus te dará discernimento. Você não vai ser enganado pelos pratos que são oferecidos pelo diabo. Haverá clareza. Eu no seu lugar eu teria levantado uma das mãos para receber essa palavra. Haverá clareza nos seus olhos. Haverá discernimento nos seus olhos. As escamas que te impedem de discernir caem dos seus olhos nessa manhã. Visão ampla, visão clara. Deus te dará discernimento. E eu termino agora. Jadson, pessoal do louvor, pode vir. Versículo 26. Depois de receber a restauração, depois de receber o milagre pleno, completo, depois de ter os seus olhos abertos, olha o que Jesus diz no versículo 26. Coloca aí para mim, versículo 26. Depois de receber a restauração, Jesus deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem? Volta para casa, ou seja, retome a sua vida, retome a sua rotina. Mas tem um porém: não volte mais para a aldeia, não volte mais para Betsaida, não volte mais para o lugar que eu te arranquei para realizar o que eu realizei. E eu termino agora, e aguce os seus ouvidos para ouvir isso. Depois que os seus olhos forem abertos, depois que você viver restauração, não volte mais para os lugares que Deus já te tirou. Depois que o seu casamento for restaurado, não volte mais para os lugares que Deus já te arrancou. Retome a sua vida, mas sem voltar para os lugares que não valorizam o Deus que você serve agora. Você não precisa mais de Betsaida para ser feliz. Você não precisa mais de Betsaida para se realizar. Você não precisa mais de Betsaida para crescer. O diabo disse: você sair de Betsaida, você não cresce mais. Se você sair de Betsaida, você não vai ser mais feliz. Se você sair de Betsaida, você não vai se realizar profissionalmente. Isso é mentira do inferno. Porque o Deus que mudou a sua vida fora de lá. Então não volte para as mesas que Deus já não se assenta mais. Está na hora de você viver uma nova estação, uma nova fase, uma nova história. Gente, agora é 11h40 e nós vamos celebrar a ceia. Pastor, eu não vou participar da ceia, eu vou embora, eu vou sair, eu preciso tirar o carro do estacionamento. Gente, vamos valorizar isso. Nós vamos terminar antes do horário, e eu fiz isso intencionalmente. Nós vamos fazer o apelo. Vidas serão restauradas. Então eu queria que você tivesse paciência. 20 para meio-dia, a gente termina meio-dia. Isso é reverência. Isso é temor pelo ambiente que nós estamos. Sua fome pode esperar um pouco, não pode? Não, pastor, porque é difícil demais sair do estacionamento. A gente vai terminar antes do horário. Eu queria que você ficasse de pé.